Como escolher a técnica certa, a técnica correta para usar na Morphos? Pois é, será que existe isso? Isso não seria o mesmo de desclassificar uma ou outra, ou elevar uma a outra? Aqui nós não fazemos seleções, aqui a gente não faz nenhuma distinção entre técnicas, e você vai entender o porquê logo depois da vinheta. Uma coisa é certa, e nós aprendemos nesse caminho maravilhoso, construído já há um certo tempo. Nós aprendemos que existem fazendas, que existem sítios, que existem chácaras, que existem casas, né? Prédios, apartamentos, animais, seres humanos. Existem processo jurídico, existe contrato. Então, para cada um tem uma aplicabilidade, para cada um tem uma técnica certa para usar na Morphos, mas uma coisa é certa, tudo isso que eu citei para você, existem chakra. Existem os 7 chakras. Aí está, vamos dizer assim, confirmado que todos os seres vivos e não vivos, mas são seres de consciência que contêm essa espiritualidade chamada chakra. Mas isso e muito mais nós vamos ver agora aqui com o nosso glorioso, amado, idolatrado, salve, salve, Ivan Bruno Guerra! Vem para cá, Ivan! Ivan! Boa noite, professora Flávia, professor Jonas, boa noite a todos que nos assistem e nos seguem aqui toda quinta-feira, 20 horas. Fique aqui com a gente, traga o seu comentário, participe. E hoje, como escolher a técnica certa para usar na Morphos? Como é que isso é possível? Existe a técnica certa ou existem técnicas certas? De que forma eu posso escolher? Será que é possível, de repente, você que é um profissional, que tem várias técnicas ao seu dispor, saber com antecedência, com total certeza e clareza, qual é a técnica ou a ferramenta mais adequada para aquilo que você deseja? Então vem com a gente aqui para a gente falar hoje sobre isso, como isso funciona. Verdade, Ivan. Olha só, se nós fôssemos dizer que existe isso melhor do que aquilo, nós estaríamos fazendo distinção, né? É melhor ser advogado ou ser engenheiro? É melhor andar de bicicleta ou de avião? O que você tem para dizer para ele sobre isso, Ivan? Existe técnica certa nesse sentido? Bom, na nossa visão, existe a técnica mais indicada para aquilo que você precisa. É mais ou menos como se você dissesse assim: o que é melhor, um martelo ou uma chave de fenda? Depende. Para um parafuso, uma chave de fenda, ela se demonstra mais eficiente que um martelo. Mas para um prego, sem dúvida que o martelo irá resolver. Do mesmo jeito, as técnicas que cada um detém a sua autoridade e conhecimento. Qual a melhor técnica? Depende. Depende daquilo que você pretende se aprofundar. Porque todas as técnicas, todas elas, têm uma egrégora, têm um conhecimento, têm um campo. Mesmo que se você disser, a minha técnica dá para tudo, perfeito, mas muitas vezes a pessoa não se identifica com ela. A acupuntura é um exemplo disso, é uma técnica multidisciplinar que dá para qualquer tipo de situação, mas há pessoas que têm medo de agulha, há pessoas que não se adaptam a esse processo. Então a técnica é boa, mas às vezes não se adequa ao cliente. Então tudo isso é possível ser visto, tudo isso é possível ser trabalhado. E partindo assim do... Você tem uma pergunta, dona Flávia? Eu vou, mas quer falar? Fala, porque eu vou passar com o Ivan cada profissão hoje, tá, gente? Porque são as perguntas que chegam para mim. Ah, eu sou dentista, como é que eu posso utilizar Morphos? Ah, eu sou engenheiro, como é que eu posso utilizar Morphos? Então, eu vou passar as profissões com o Ivan hoje. Essa escolha da técnica certa hoje é para quebrar qualquer crença e tirar qualquer dúvida sua. Então,
Acompanhe aqui. Vai lá, professor. Acontece o seguinte, nós começamos hoje aqui, conversando com o pessoal, que um sítio, uma chácara, um terreno, uma casa, um apartamento, tem chácara. Já podemos começar por aí? Opa! Saúde. Podemos começar por aí, Ivan? Porque se tudo tem chácara, né? As pessoas que estão em casa acho que sabem que eu estou falando de chácara de Centros energéticos. centros energéticos, correto? Poderíamos até começar por aí, como uma técnica básica para poder dar uma equilibrada nesse ponto. Como se fosse uma técnica universal. Exatamente. Primeiramente, para dar uma equilibrada, para depois poder estar trabalhando. Essa foi a ideia. Boa pergunta. Sem dúvida, se nós partirmos do princípio que a consciência se manifesta em diversos níveis e experiências, então, tanto uma pedra, como uma planta, como um ser humano, possui os seus campos energéticos de ligação com essa fonte, chamados de chakras. Então, nada melhor que, antes de você, de repente, atuar, utilizar a técnica XYZ, você verificar se essa manifestação que você está cuidando, pode ser um pet, pode ser uma plantação, pode ser uma pessoa, como estão as conexões energéticas dele com a consciência, com o campo. E a partir daí, a técnica que você vai usar, não importa qual seja, pelo menos já estará sendo utilizada em solo fértil, ou seja, em solo onde a consciência e a manifestação estão fluidas e conectadas relativamente aos seus centros energéticos. Excelente questão, viu, professor Jonas? Quando a galera chega aqui novinha, né? Novinha, estou dizendo assim, acabaram de chegar, estão recém-chegados, então existe toda aquela expectativa, né, Ivan? E a gente tem, vamos dizer assim, um critério, nós temos um modelo para que a pessoa possa pegar uma questão, seja ela da que área for, e fazer essa análise e preparar um balanceamento. Então, a primeira sugestão aqui é que a gente já comece ali por esses centros energéticos que o professor Jonas falou. Na sequência, Ivan, nós temos lá várias análises, né, do prognóstico, aí a gente vai testar a escala de Bovio, os gráficos, tal, para ver energia, para ver vitalidade, por aí vai. Existe todo um procedimento nisso. Quando eles estão um pouquinho mais avançados, aí a galera já começa, né? Estava andando até agora de bicicleta de rodinha, mas aí eles já querem tirar a rodinha, né? E daqui a pouco vai estar empinando essa bicicleta de braços abertos. E é assim que a gente trabalha. Nós entregamos tudo, tá? Vocês vão chegar e vão ver lá que tem tudo em um só lugar. A gente abre um oceano de possibilidades. Porém, também dá um direcionamento. E aí que acontecem as perguntas. Por exemplo, eu sou dentista. Como é que eu posso aplicar? O que é dentro do equipamento? Não tem ali um botãozinho escrito dentista. Mas o dentista, ele tem a sua especialidade, ele tem o seu conhecimento, né? Ele sabe da fisiologia e tudo mais. Como é que a gente faz para adaptar cada uma dessas profissões para utilizar a Morphos? Vamos começar pelo dentista. Vamos lá, excelente questão. Vamos começar pelo dentista e a partir daí a gente vai dando alguns exemplos com algumas profissões. Como é que um dentista pode utilizar uma tecnologia, um equipamento quântico que rastreia e estimula campo informacional? Bom, primeiramente, o dentista, ele mexe com toda a arcada dentária, que tem, inclusive, segmentos de estudos e aprofundamento, que cada dente possui uma correlação com órgãos e sistemas do corpo. A pessoa muitas vezes acha que um dente é uma questão de estética. Ah, não, perdi o dente X, ou então o meu dente Y está cariado, não tem problema, eu vou fazer uma obturação. Acontece que os dentes não são apenas uma questão de estética. Os dentes não são somente algo visual. Eles, além de terem uma conexão motora extremamente importante, há pessoas que têm problemas na coluna, que desencadeia, por exemplo, problemas em determinados órgãos, porque falta um dente. Por quê? Porque se o maxilar não estiver completamente dentro dos parâmetros de funcionalidade mecânica, de mordedura, de alinhamento, desalinha todo o corpo. Então, imagine você, um corpo que também é bioelétrico, com total desalinhamento
nas suas partes estruturais, que acaba desalinhando nervos, estruturas, meridianos, causando uma série de problemas. Então, um dentista, ele poderá verificar qual dente, por exemplo, está relacionado a um problema. Um dentista pode estimular, por exemplo, numa cirurgia, para que essa cirurgia ocorra da forma mais eficiente possível. Toda vez que existe uma intervenção através de um dentista, sempre vai depender de características do paciente. Por exemplo, um enxerto ósseo. Ele vai fazer a aplicação de um enxerto, mas a estrutura de absorção do paciente varia de cada um para cada um. Então, ele já pode aí, com antecedência, verificar se a estrutura desse paciente irá absorver com maior ou menor intensidade. Ele pode estimular isso, ele pode saber e estimular, aumentando a eficiência do tratamento. Ele pode, inclusive, verificar, dentro de toda a pesquisa dele de medicações, qual é a medicação, dentro de um espectro que ele já conhece, qual a medicação, por exemplo, que vai trazer menos efeitos colaterais. E, a partir daí, trilhar todo um caminho de pesquisa e de uma nova visão. Vamos dar um exemplo agora de um advogado. Um advogado, por exemplo, como a gente sempre costuma falar aqui, ele é uma pessoa que trata da lei, ele é um indivíduo que vai analisar um caso. E dentro de parâmetros legais, ele vai saber se esses parâmetros estão de acordo com aquilo que a lei permite, que a lei exige. Como é que é possível uma tecnologia dessas ajudá-lo? De uma forma muito simples. A lei não está só baseada em um conjunto de regras e normas. Não está baseada apenas num texto de uma defesa, mas sim de todas as consciências e emoções envolvidas naquele processo. Então, por exemplo, um advogado pode acabar perdendo um processo ou tendo menos eficiência no processo porque existem formas de pensamento que ele sequer conhece, porque ele não tem subsídios para saber sobre isso. Então, com essa tecnologia, ele consegue verificar pontualmente, de forma cirúrgica, quem está emanando o quê. E, com isso, equilibrar essas emanações e trazer um efeito, uma eficiência muito maior. Por exemplo, um engenheiro. Imagine um engenheiro civil. É possível um engenheiro civil utilizar? Sem dúvida alguma. Imagine que, além dos cálculos, além de fazer um cálculo de estruturas, além de saber se a viga tem que ser maior ou menor, além disso, ele tem toda a parte de argamassa, a parte de misturas, a parte de solidez das vigas, de rigidez. Com isso, ele consegue, além dos cálculos, estimular, por exemplo, a mistura de um concreto ideal. Ele consegue, por exemplo, verificar de que forma aquele ferro ele é mais apropriado para um determinado tipo de viga. E isso eu estou falando além dos cálculos, aquilo que está fora de um padrão que seja calculável. Então, o engenheiro poderia, por exemplo, utilizar desse jeito. Vamos agora imaginar um arquiteto. Como é que um arquiteto pode, de alguma forma, usar essa tecnologia? De uma forma muito simples. Você já imaginou que um ambiente ele tem cores, ele transmite sensações, ele transmite emoções, ele transmite energia? Imagine, por exemplo, uma pastelaria ou um supermercado. Imagine um arquiteto, de posse dessa tecnologia, saber e se aprofundar no neuromarketing, identificar exatamente qual a cor, qual o segmento é mais apropriado, inclusive sabendo quais os neurotransmissores são ativados para aquele determinado produto. Imagine, por exemplo, configurar uma loja para que ela seja o mais adequado possível para que dentro daquela imersão de ambiente os clientes cheguem ao ápice da degustação de um determinado produto. Então, tudo isso e muito mais é possível ser visto. A gente costuma aqui trazer muitos exemplos de profissionais da área da saúde, como médicos, terapeutas, mas são mais fáceis de compreender. Esses exemplos que eu estou trazendo é para que a gente consiga vislumbrar até onde eu posso ir. E uma dona de casa? É possível uma dona de casa, de repente, utilizar
sem dúvida alguma, como nós temos inúmeros casos. Imagine você ter a possibilidade de verificar o bem-estar, a saúde da sua família, a saúde do seu jardim, a saúde do seu pet. Imagine você ter a possibilidade de ver a água da sua casa. Então, tudo isso passa por um processo onde qualquer profissão é possível utilizar, é possível se aprofundar e agregar valor. E por isso que a técnica certa é muito relativo, né, Ivan? A gente vai fazendo exatamente uma ressonância disso tudo para trazer se é melhor, porque muitas pessoas não conhecem, por exemplo, o cristal. Nós temos aqui dentro uma geometria que a gente chama de mandala das virtudes, onde trabalha, né, a parte astrológica e trabalha ali as virtudes de cada um desses signos, né, do zodíaco, que é exatamente um posicionamento aí no universo. E nós temos também, a gente tem outras técnicas, como os florais. E o que acontece? Às vezes a pessoa chega aqui, ela não tem esse conhecimento, ela não tem, né, essa expertise, mas ela traz outras expertises, né? E isso é importante deixar claro, que a técnica vai ser testada, você vai aferir a ressonância com aquilo que você está cuidando e tratando. Mas, Ivan, ó, aqui, por exemplo, é possível um coach? Como seria um coach utilizando amorfos? Né? Qual o benefício de um coach utilizar amorfos? Que técnica você acredita que ele poderia estar utilizando para estar potencializando tudo lá? Vamos lá. Existem coaches hoje de todos os tipos e segmentos. Existem coachings esportivos, coachings empresariais, coachings administrativos. No fundo, o coaching é o quê? O coaching, ele é um profissional que personaliza, que faz o intermédio entre a informação, o conhecimento e a aplicação necessária. Então, por exemplo, se for um coaching da área da saúde ou empresarial, vou usar o exemplo empresarial. Um coaching empresarial, ele vai te assessorar, ele vai fazer intermédios entre você, a sua empresa e o mercado, de forma que você tenha a maior eficiência dentro da sua empresa. Como é que um coaching pode utilizar isso? Bom, primeiramente, ter uma análise muito mais profunda do seu cliente do que apenas uma simples anamnese ou aquele formulário de pergunta e resposta, que o cliente, muitas vezes, não por querer, mas por uma questão que não conhece a si próprio, acaba passando informações que não são realmente pertencentes ao fundo ou ao inconsciente dele. Então, limita ao coaching conhecimento e informação que pode ser precioso para o coach. O coach, com uma ferramenta dessa, ele pode ir no âmago da questão, ele pode ir no inconsciente do indivíduo e entender que, afinal, todo aquele processo empresarial não está indo para frente porque ele tem algo no inconsciente que, de repente, carregou de outra vida. Então, ele pode trazer isso para que, dentro do trabalho dele como coach, ele estimule as técnicas mais adequadas para eliminar esse trauma. Outra coisa, além dele utilizar as técnicas dele, ele pode pegar a própria técnica dele e colocar dentro da técnica novas informações. Imagine, por exemplo, um coach motivacional, onde dentro de uma palestra motivacional, ele pode pegar e na plateia colocar uma amorfos emanando energia, garra, prosperidade. Então, além daquilo que ele vai estar lá fazendo mecanicamente, psicologicamente, ele vai ter uma tecnologia assessorando ele nos bastidores para que aquele ambiente seja levado ao seu pico máximo de aproveitamento. E são alguns pequenos exemplos que a gente poderia dar. Joia! Quer falar, professor Jonas? Não, realmente, eu acredito assim que as pessoas, elas, quando elas começam a trabalhar, vamos dizer assim, com amorfos, vamos supor que ela tenha uma técnica, né? Eu acredito que até a própria vontade da pessoa de expandir consciencialmente em relação ao que ele pode trabalhar em relação a amorfos, né? Porque nós sabemos que amorfo sozinho não faz nada, né? O que faz é
o trabalho do operador que está por trás ali da Morphos, que vai operar a Morphos. Eu acredito que as pessoas elas se interessam pelos mais vastos assuntos e falam assim, puxa vida, eu não posso ficar fora dessa daqui, né? Por mais que ele tenha uma técnica vasta, uma técnica que atende pet, que atende seres humanos, que atende outras áreas, eu acredito que o conhecimento, né? É como diz assim, a verdade vos libertará. O que significa a verdade senão o próprio conhecimento? Então, a pessoa que vai aplicando novos, eu digo assim, novos cursos dentro de si mesmo para ampliar o conhecimento, eu acredito muito que essas pessoas tendem a dar largos saltos quânticos, né? Hoje nós não falamos mais saltos quânticos, né? Nós falamos saltos multidimensional, é isso, Ivan? Já ampliou o conceito? É verdade, com certeza. Tá joia. Ivan, vamos lá. Um biólogo, vamos entrar. Como é que um biólogo utiliza o equipamento quântico Morphos com as técnicas dele? É possível o biólogo utilizar? Sem dúvida, é possível, inclusive, fazer um trabalho de pesquisa, de emanação fantástico. Vamos dar um exemplo, por exemplo, um biólogo que esteja estudando a vida marinha. Imagine um biólogo com a capacidade técnica de verificar não apenas bioquimicamente por que aquele coral ou por que aquela espécie de peixe está em decadência ou não está mais transitando naquela região. Imagine um biólogo ter a capacidade de verificar os campos emocionais que estão na água, de onde vem aquela água, o que está impregnado na água daquela parte do oceano ou do rio ou do lago, que, por sua vez, está fazendo isso. Imagine, por exemplo, um biólogo estimular em plantas que são plantas que acabam digerindo a poluição, estimular uma maior proliferação dessas plantas para diminuir os níveis de poluição. Imagine um biólogo, por exemplo, descobrir um determinado tipo de bactéria e, através da Morphos, estimular essas colônias ou a aumentar ou a diminuir o seu processo de multiplicação de acordo com a sua necessidade. Então, é muito amplo a possibilidade que um biólogo pode utilizar. Ivan, vamos agora para o ramo das empresas. Todos nós precisamos de empresas todos os dias. Eu vou pegar uma empresa que todo mundo tem que fazer uma visitinha lá, pelo menos uma vez na semana, olhe lá, se não mais que isso. Os supermercados. Então, a gente imagina que para tudo aquilo funcionar, né? Imagine aí na sua cabeça agora um maior supermercado que você conhece. E aí imagine todas aquelas frutas, aqueles alimentos. Existe uma orquestra atrás para que tudo aquilo aconteça. E existe um administrador de empresa. Quão bom seria para nós todos, né? Nós todos, sem exceção, que essas empresas pudessem estar utilizando as próprias técnicas e utilizando um equipamento. Então, primeiro, existe benefício para o consumidor final? Fale sobre isso. E para a empresa, qual seria o benefício, Ivan? Vamos lá, começando pelo lado do empresário, sem dúvida alguma. Vamos dar o exemplo, então, do supermercado. Dentro do supermercado, como a professora Flávia trouxe, é uma indústria, e ali dentro existem diversos setores. Imagine você ter a possibilidade real de você saber qual o elemento da sua equipe é o mais eficiente para qual área, para qual corredor. Hoje, um supermercado de ponta, ele olha cada corredor como uma planilha, cada espaço da prateleira como uma célula da sua planilha. Então, o supermercado hoje do futuro, ele avalia minuciosamente cada metro quadrado do seu supermercado. Existem estudos psicológicos e de marketing avançados em cima disso. Os grandes mercados usam isso. Mas imagine você, que é um médio ou um pequeno mercado, que às vezes não tem capacidade de pagar um estudo desse. E isso reflete nas suas vendas. Mas imagine você ter uma tecnologia dessas que cabe com certeza absoluta no seu bolso, porque é infinitamente menor do que essas assessorias
que são prestadas a um grande mercado, e você simplesmente distribuir os produtos dentro do seu supermercado nas prateleiras corretas, nos corredores corretos, nas alturas certas, onde você vai aumentar a eficiência. E detalhe, sem precisar de tentativa e erro, que podem demorar meses ou anos até você chegar numa configuração ótima, até que vem um novo produto, um novo público e recomeça tudo novamente. Ali, você consegue, com esse equipamento, de uma forma eficiente, saber todos os produtos, aonde ele vai atingir o seu pico de maior eficiência dentro do seu supermercado. E isso rapidamente você consegue. Imagine você diminuir as perdas da sua parte de hortifruti. Imagina só tantas perdas que existem que acabam indo para o lixo, inclusive com tantas pessoas passando fome, você acaba, de alguma forma, sem querer, participando também desse processo. Então, imagine você conseguir estimular uma diminuição da degradação desse processo. Com isso, você vai otimizando a sua rede de mercado. Vamos agora passar para o cliente. Você já imaginou que o seu cliente poderá consumir artigos de padaria, artigos da parte de carnes, artigos da parte de hortifruti, mas agora com uma emanação de uma energia, de um equilíbrio, inclusive até de emanação de emoções como felicidade e bem-estar. Imagine, com certeza, como o seu mercado será visto perante os seus clientes. Sem dúvida alguma, com um grande diferencial. Eu estava filmando aqui, Ivan, já para postar lá direto no Story, essa sua fala, né? Porque é uma fala que a gente não tem a grandiosidade, né? Eu mesma estou aqui feliz de ter feito esse pensamento, ter tido esse insight. Nós, eu, você, né, todo esse grupo que trabalha aqui, a gente sabe do potencial e da importância. Mas quando o mundo descobrir a importância de nós termos todos os segmentos equilibrados e balanceados, aí sim a gente vai estar dando um próximo passo rumo àquela outra questão que a gente falou aqui na live da semana passada, de uma dessas semanas passadas, que é a questão do planeta ter sido criado com a intenção da escassez. Né? Quando a gente estimula todo esse equilíbrio, essa qualidade, essa amorosidade, essa prosperidade, as pessoas têm medo da prosperidade. Em todos os segmentos, imagine que orbe, né? Que orbe já somos, né? Porque se a gente está acessando essa informação, eu acredito muito que essa informação já é uma ligação, quer dizer, já existe em algum momento nós, numa condição dessa, vibrando isso, vivenciando isso. Só que nós lá, né, falamos, opa, a gente pode trazer para essa outra realidade, essa potencialidade também. Professor Jonas, o que você achou disso? Comenta. Não, olha, realmente é sensacional, maravilhoso. É claro que cada vez que o Ivan fala e a gente começa a discutir aqui sobre um assunto, é claro que vem suscitando em nossa alma coisas que a gente nunca pensou. Por exemplo, eu vou ser bem sincero, devido a essa conversa de supermercado, eu estava pensando aqui, meu Deus, imagine um supermercado grande com centenas e milhares de itens. Imagine você que cada item que tem ali, cada item, houve um pensamento de criação. E o pensamento acabou manifestando aquela criação. Agora, eu fico pensando, se tivesse, por exemplo, um microfone que pudesse ouvir informacionalmente um supermercado. Eu acho que seria a poluição sonora mais gritante, acho que, do mundo, porque não é possível, né? Imagine você passando com o microfone aqui e passando perto de cada produto. Ali, às vezes, teve centenas de mãos que passou até chegar aquele produto acabado ali, né? Centenas de pensamentos, pessoas com dores, pessoas sem dores, pessoas alegres, pessoas
descontente, pessoa ganhando bem, pessoa não ganhando bem, né? E a gente fica até pensando assim, até pessoas que, por exemplo, o cara está andando num carrão e, de repente, ele é um vendedor. E, às vezes, o cara está com um caminhão e fala, esse cara metido fica na minha frente aí, e, de repente, aquele cara é um vendedor que estava vendendo, porque senão ele não podia entregar. Então, tem muitas coisas que acontecem dentro dos produtos e informacionalmente que nós nem imaginamos, né? É por isso que eu acho que é esse encanto que nós temos aí em ter uma Morphos, né, Ivan? Tecnicamente falando, uma Morphos própria para supermercados, para que isso possa equalizar todas essas informações. Não precisa nem emanar amor, é só limpar isso daí, já é de grande valia, Ivan. Comenta um pouco sobre isso, Ivan. Como que seria isso? Sem dúvida. Se um ambiente, por exemplo, como um supermercado, que ele acaba estando na ponta, né? Muitas vezes a gente diz assim, vamos começar lá na agricultura, perfeito. Mas do caminho da agricultura até chegar na nossa mesa, passa por muitos processos. E, sem dúvida alguma, a porta de saída é o supermercado, né? Digamos que dentro dessa escala é o último estágio até chegar na sua mesa. Então, os supermercados tendo um processo desse, de emanação, de neutralização, de limpeza, sem dúvida alguma, nós estaríamos trazendo para a mesa de todo mundo não só um alimento que alimenta o corpo, mas que alimenta a alma, que traz um processo energético de equilíbrio e, sem dúvida, extrai uma quantidade muito grande de toxinas informacionais, que são essas toxinas, como o professor Jonas citou, de tantos processos emocionais que ficam ali impregnados naquele alimento. Não tem limite, né? Então, a técnica certa vai realmente ser aquela técnica que nós vamos analisar na hora, aquela técnica que você vai testar a ressonância. E que, claro, existe aí também uma comunicação. Quanto mais você faz o processo, quanto mais você se conecta, mais intuições chegam e outras oportunidades aparecem. Ivan, então nós estamos falando de alguns pilares, né? Você já falou lá do arquiteto, que eu fui riscando, o coach, o advogado, o engenheiro, já falou da dona de casa, né? O biólogo. E já falamos agora dessa questão das empresas, que é tão fundamental. Todos nós temos uma empresa, seja ela individual, ou seja, né, uma empresa aí que às vezes a gente pensa assim, só grandes empresas. Não. A pessoa que trabalha, nem que seja, né, um autônomo, ela é uma empresa, ela tem uma empresa. Então, a importância de você fazer todo esse balanceamento, essa modulação para essa empresa. Um dos pilares, né, seria a educação. Então, mas ao invés de eu falar da educação, vamos dizer, escola, direção, coordenação, vamos falar do professor, né? Tem tantos professores que nos acompanham aqui, e quão importante é. Você lembra da sua professora? Você lembra pelo menos de uma história de infância sua? Nossa, claro que lembro. Só. Ivan lembra também de alguma, com certeza. E eu várias. Também. Várias, né? Várias. Eu, por exemplo, lembro de uma que o nome dela era Celina. E a minha tia, né? Minha tia-mãe, vamos dizer assim, também, né, da minha infância. Então, eu gostava dela pelo fato dela ter o nome da minha tia. Olha que interessante. E um dia eu estava lá na lousa, né? Naquela hora que dá aquele intervalinho, e estava lá riscando a lousa com giz. Aí ela chegou e todo mundo sentado e deu um tapa em mim, né? Não vou falar onde, mas é só aquele tapinha assim. No bumbum, né? Você queria que eu falasse isso, né? Pois é. Então, e aquilo me marcou, né? E quantas coisas boas, carinho, atenção, a preocupação dela, né? Ela sempre é muito ordeira, como colocar o material. Então, eu tenho várias boas lembranças, mas normalmente a gente registra aquela que não é tão boa, né? Se eu perguntar ao professor Jonas, ele vai ter a dele, e com certeza Ivan, que não foi flor de cheirar, tá? Já vou avisar vocês, porque ele já confidenciou aqui pra gente, que olha, dona Fernanda teve um trabalho com esse Ivan. Cuidado, dona Flávia, a senhora vai tomar outros tapas nas nádegas agora. Em Portugal. Dona Fernanda sabe, depois qualquer dia a gente traz a dona Fernanda aqui para contar das peripécias
do Ivan. Mas, Ivan, vamos falar diretamente, né, para essa categoria que é tão importante, que traz aí a formação dessa galerinha. Como é que a gente poderia, como é que uma professora, um professor poderia utilizar a técnica certa na Morphos? Fala para eles. Maravilha, sem dúvida, um pilar importantíssimo da formação, né, da formação da humanidade, da sociedade, dos adultos do amanhã. Imagine um professor que consiga estabilizar o clima, e eu não estou falando de temperatura, mas sim o clima emocional, energético da sua sala de aula. Imagine um professor, por exemplo, que tenha a liberdade, dentro do conteúdo programático dele, de verificar quais os módulos são os mais eficientes para aquela turma, porque muitas vezes acabamos entrando numa linha de produção, como robôs, como uma máquina, né? Como uma fábrica que embala latinhas de sardinha, então o professor acaba ficando restrito a ter que dar aquele conteúdo e pronto. Mas imagine ele ter essa liberdade. Olha, eu tenho que dar esse conteúdo, mas não significa que eu tenha que dar o módulo 1, 2 ou 3. Eu posso dar primeiro o 3, depois o 2 e depois o 1. Então, essa tecnologia poderia assessorá-lo turma após turma, saber exatamente qual menu é mais apropriado, é mais eficiente para aquela turma. Imagine também, depois que ele escolher quais os melhores módulos, ele estimular antes das aulas, antes daquela aula, a lição que ele vai passar, estimular no campo informacional da sua turma. Sem dúvida alguma, o aproveitamento desses alunos iria ter muito mais eficiência. Ivan, mas e qual seria? Olha só, eu tenho contato com muitas professoras, né? E eu sou professora de formação. Imagine que uma professora ela tem uma sala de manhã de 40 alunos. E na parte da tarde, ela tem lá 1 hora, 2 horas no máximo de almoço, de intervalo, ela tem mais uma sala de 40 alunos. E aí, essa professora, quando chega no fim do ano, então, meu Deus, quanta professora, né, cansada, exausta. Qual seria, porque aí a gente falou do benefício para o aluno, né? E o benefício de ter essa turma desta forma, qual seria o benefício para o professor? Porque, né, quando a gente vai fazer um investimento em tempo, investimento em estudo, investimento financeiro, por exemplo, para ter poder ter um equipamento desse, e o benefício do professor, qual seria? Vamos lá. Acho que um dos principais benefícios que eu enxergo, eu acho que todo professor, né, uma pessoa que se forma, que é professor, ele tem por si próprio a ideia, né, o bem-estar, o êxtase de ver o seu aluno conquistando ou chegando no ponto que ele passou aquele ensino. Então, imagine aumentar a eficiência desse ensino, do aprendizado, para o professor. Então, só a partir daí, nós já temos que o professor iria ter mais eficiência para trazer para o seu aluno. Um benefício para o aluno, com certeza, mas um benefício de conquista também para o professor, onde está tendo um melhor aproveitamento. Imagine também um professor que muitas vezes acaba tendo que tomar horas e horas de aulas exaustivas. Imagine ele, por exemplo, ter um aqua, um protocolo, onde ele vai poder se beneficiar por uma água estruturada informacional, fazendo com que ele tenha energia, disposição para enfrentar aquela turnê de aulas e com tantos alunos. Então, os benefícios são inúmeros dentro dessa parte acadêmica, inclusive, se ele tiver a liberdade, para criar novos programas de ensino, utilizando o equipamento e, logicamente, o conhecimento dele, para testar as maiores e as melhores ressonâncias para, por exemplo, um novo módulo de formação. Oi. Olha só, eu vou trazer também aqui alguns benefícios que eu já sei que tem professores também utilizando. Quando você tem uma sala equilibrada, quando você tem um trabalho equilibrado, as coisas fluem, né? O seu estado de estresse, ele diminui. Por quê? Porque se existe uma fluidez, automaticamente você vai ficar menos estressado. Menos estressado, você desgasta menos e automaticamente fica menos doente. Então, a tal da rinite não aparece, a tal da dor da coluna não aparece, até mesmo envelhecimento, porque nós irritados, né,
com o passar do tempo, a gente expressa no rosto. E o que acontece muito com o professor? O desgaste emocional e psicológico. Por quê? Porque imagine o nível, né? Até a diferença de conhecimento entre os alunos. Principalmente, vamos pegar uma escola pública. Então, é uma demanda aí geral de tudo quanto é formação, e até nível financeiro das famílias. Então, para o professor, gera um estresse muito grande, até porque, como disse Ivan, ele não consegue chegar no final do ano, ou chegar nas provas, e ter um conceito que a turma foi bem, que a turma realmente aprendeu aquilo. E nós todos não trabalhamos só pelo dinheiro, muito pelo contrário, né? Professores, todas essas pessoas que trabalham, elas trabalham por quê? Pelo amor, porque elas sabem que elas estão ali contribuindo. Então, existe um propósito no trabalho. O quão grandioso é você poder chegar no fim do seu trabalho, fazer uma avaliação e falar, como diria o professor Jonas, combati o bom combate, né? Ou melhor, fiz tudo que eu tinha para fazer e consegui com isso ter minha saúde, ter alegria, ser inspiração para outros professores, ter uma vida tranquila em casa, me sentir capaz e competente. Nossa, parece a lâmpada de Aladim. Estou falando demais, Ivan? Não, de forma nenhuma. Tudo isso são modalidades e especificidades que podem ser trabalhadas com o campo informacional. Se tudo é informação, aonde está o limite? O limite está em minhas escolhas. O limite está na minha imaginação. Até onde eu posso ir? Quais são as necessidades que eu tenho? Tudo é informação. Desde o abrir de uma porta, a construção de um transatlântico, existe informação fluindo aí. Então, qualquer profissão, todas as profissões, elas têm a sua parte positiva, o lado bom delas, e tem a sua parte negativa, aquilo que exaure, aquilo que cansa, que desgasta. Imagine você ter a possibilidade de verificar isso pontualmente, cirurgicamente. Eu acho muito bacana aí, né? Quando a Flávia estava falando dos professores aqui, é claro que imediatamente, pelo menos acho que foi a melhor imagem do primeiro ano de escola veio na minha mente. Ai, né? que bom. E vou dizer uma coisa para você: se você, por um motivo ou outro, tem alguma mágoa de algum professor, eu posso usar alguma técnica para que eu possa sanar aquela problemática daquela época, Ivan? Olha, excelente. Excelente, né? Com certeza. Existem inúmeros adultos que, inclusive, não são prósperos nos seus trabalhos, não conseguem atingir aquilo que eles pretendem, justamente devido a esse processo. Muito bem visto, com certeza. E outro detalhe interessantíssimo: a grande maioria dos profissionais, que por sua vez foram afetados por isso, sequer sabem, porque foram, inclusive, dentro de um período da vida deles, ainda com pouca maturidade, com pouca experiência de vida, não tiveram a sensibilidade, a consciência de reparar, opa, esse professor aqui me induziu hoje, às vezes 10, 20, 30 anos depois, algo que não é benéfico para a minha profissão. Então, sem dúvida, isso é algo que poderia ser captado de uma forma muito rápida e identificado qual era o problema e ressignificado, ou seja, criando protocolos, estimulando no campo para que ele visse que aquilo ali foi uma falta de atenção ou então uma condução que o professor teve naquela época que acabou lhe promovendo aquilo no futuro. Pois é, e a formação, né, principalmente os 7 primeiros anos aí, nossa, ela é fundamental para toda uma base. Mas eu tenho certeza que ficaram muitas dúvidas aí. Ah, professora Flávia, você não falou sobre o marketing digital, você não falou do enfermeiro, você não falou do agrônomo, você não falou do veterinário, você não falou do empreendedorismo e mais um monte de pessoas que devem ter aí pensado, e a minha profissão, será que eles vão falar, não vão falar? Então, deixem aí os seus comentários, porque com certeza nas próximas lives nós vamos falar. Isso e muito mais vai acontecer agora de 24 a 27 de outubro. Por que eu já estou avisando com tanta antecedência? Porque todo mundo aqui
tempo, né? Hoje, nossa senhora, tempo é uma questão assim, às vezes está valendo mais que dinheiro já. Tempo é questão de preferência. Onde você coloca sua preferência, você acha seu tempo. Pois é. E tenha preferência para isso, viu, gente? Pois é, isso daqui. Então, olha só, já deixa aí reservado na sua agenda, de 24 a 27, nós vamos estar aqui todos esses dias trazendo um monte de informações, sempre a partir das 20 horas, tá? Não marca nada nessa época para você poder estar aqui com a gente participando. Nós vamos ter a Semana do Terapeuta do Futuro. Entenda-se terapeuta como alguém que cuida, é o cuidador, é aquele que leva, que eleva e que vê a questão integral, total de uma situação, não só parcial, tá bom? Então, entenda terapeuta em todas essas profissões e todas as outras que vocês pensaram aí. Querido Ivan, suas considerações finais para a nossa maravilhosa live de hoje. Para aquele que ainda ficou faltando nessa lista extensa de profissões, pense e reflita sobre o seguinte: qual é a música que não pode ser tocada em um violão? Apenas uma, aquela que você não sabe tocar. Todas as outras é uma questão de você, com a sua profissão, identificar quais são os pontos que você tem necessidade. Todas as profissões têm o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Identificado isso, é possível você estimular os pontos fracos a ficarem fortes e ainda aumentar a eficiência dos fortes, para que eles sejam cada vez mais eficientes. Não importa a sua profissão, não importa a sua técnica, todas elas possuem uma informação e toda informação pode ser melhorada. Toda informação pode ser trazida com mais eficiência, com mais leveza e com mais otimização do seu tempo. E o melhor de tudo, não é através, por exemplo, de um software ou de uma IA que vai tirar o seu emprego. Não. Como eu disse, quem toca o instrumento, quem faz a coisa acontecer é você. E no final, ainda te traz uma conexão consciente e autoempoderamento de todo esse processo. Então, independente da sua profissão, sempre vai te elevar para um nível superior. Toda quinta-feira, 20 horas, participe aqui com a gente, coloque os seus comentários aí no chat e na próxima quinta e segunda, Quântica, venha conosco. É isso aí, gostei, né? O que a gente promove aqui? Um empoderamento, o seu empoderamento. Nós vamos sempre priorizar o ser humano em todo esse movimento que a gente elabora aqui. Professor Jonas, e aí, como é que foi para você hoje? Existe a técnica certa, professor Jonas? Não, exatamente. Existe a técnica certa. É aquela que realmente tem a ressonância com aquela problemática. Essa é a técnica certa, não importa qual, né? Não importa o que você usa. O importante é que todos peguem caminhos diferentes, mas chegam no mesmo lugar. Isso é muito importante, tá? Que lindo tudo isso, e respeitamos isso, né? Exatamente. Grandemente aqui. No mais, professor Jonas... Mas queremos agradecer a presença do nosso amado, idolatrado, salve Ivan. Agradecer a todos vocês, né, que toda quinta-feira está aí e trazendo mais pessoas. A família está ficando grande, a egrégora está crescendo e todo mundo cada vez mais animado para conhecer cada vez mais toda essa estrutura que realmente faz com que você não dê somente saltos multidimensionais, mas saltos também conscienciais ao limite zero, onde lá você vai, com certeza, ter um encontro consigo mesmo, porque o invisível se fez visível, e quando isso aconteceu, você se encontra manifestado aqui, porque você é observador, consciência e energia da sua vida. Então, fica conosco sempre para que a gente possa estar juntos, crescermos juntos. No demais, muita paz, muita luz. E até segunda-feira, 16 horas.